Hola mi gente, sejam todos muito bem-vindos ao Vamos Estudar Espanhol. O vídeo de hoje eu venho trazer uma dica para você que quer inserir a leitura nos seus estudos da língua espanhola, mais especificamente praticar a escuta em espanhol e também a sua fala em espanhol. Então, se vocês gostarem, se esse conteúdo for relevante e te ajudar de alguma forma, deixa aqui seu gostei pra mim, que isso é muito importante na divulgação. E se não for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Então, bora lá começar esse vídeo falando sobre audiolivros, que é nada menos do que uma narração de algum livro que é encontrado tanto nas plataformas de audiolivro quanto também aqui no YouTube. Só que a primeira dica que eu dou antes de você pegar um audiolivro para escutar é você pegar um que esteja de acordo com o teu nível de compreensão no idioma. Então, se você está começando, não pegue um livro como 100 Anos de Soledad, de Gabriel García Márquez, pegue algo mais simples, como livros de contos, livros infantos juvenis, como é a dica e como é, na verdade, o exemplo que eu vou dar com a obra El Principito. Posso, de fato, então, praticar a minha fala também, não somente la escucha en espanhol, oyendo, mas também falando. É justamente esse o pulo do gato, porque quando você está pegando audiolivros, é um narrador narrando o livro. Então você pode fazer uma coisa que no inglês é chamado de shadowing, ou seja, sombra. Você fazer exatamente o que o narrador está fazendo. Afinal, se você lê um livro passivamente, sem ser em voz alta, meu amigo, eu te recomendo a você mudar essa prática e a começar de fato, quando você for pegar um livro físico, lê-lo em voz alta, principalmente se você está aprendendo e se for em outro idioma. Te ajuda a você se familiarizar. Ah, Samantha, mas eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, eu não sei se está saindo de acordo. Não interessa, esse não é o intuito. É pegar aquele livro e não só ficar passando o olho, sabe? É você falar mesmo, agir como narrador de um audiolivro, para te ajudar de fato a praticar. Mas com audiolivros a coisa fica bem mais fácil, principalmente porque, por exemplo, aqui no YouTube, desse exemplo que eu vou dar para vocês, além de tudo ainda tem a legenda disponibilizada. E, obviamente, o narrador narrando. Pido perdón a los niños por haber dedicado. Pido perdão a los niños por haber dedicado. Então, é esse o lance de se fazer quando você está escutando audiolivros. Se, óbvio, você estiver no seu transporte público, indo para a faculdade na rua, isso já fica um pouco complicado. Mas se você está em casa e você está colocando, por exemplo, a playlist do El Principito para você escutar, tenta reproduzir, tenta falar junto com o narrador. Este libro a una persona grande. A uma persona grande. Esta persona grande Tengo una serie de excusas a esta persona grande. es el mejor amigo que tengo en el... Es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo uma terceira excusa. Esta persona grande vive em França. Ou seja, você não fica passivamente. Mesmo você escutando um audiolivro, tenta fazer essa técnica do shadowing, de narrar junto com o narrador, ou então de pausar. Como o YouTube tem essa opção de legenda, você olhar a legenda, excusa, esta persona grande vive em França. Porque você também está praticando a sua leitura, você está lendo aqui e falando junto e praticando a tua oralidade no idioma. E praticando também a sua escuta. Ah, Samantha, eu não quero falar. Tudo bem, só escuta. Ele tá narrando muito rápido, eu não consigo compreender. Ah, leia um pouco mais despacio. O YouTube ele tem essa opção também de você tanto acelerar, quanto você diminuir a velocidade da fala. Han sido niños antes. Han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, Mi dedicatoria. Mi dedicatoria. A Humbert, quando era niño. A narração não perde uma cadencidade interessante para você também conseguir praticar e ouvir de forma que não fica uma voz modelada, distorcida. Então, se você quer essa opção, ou se você quer a opção mais rápida, não, Samantha, eu quero que ele fale um pouco mais rápido para me praticar aí. Que se tragaba a una fía. He aquí la copia de dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego, no pueden moverse. Então, aqui o YouTube ele te possibilita, e também no Spotify, que você acelere ou diminua o ritmo da fala da pessoa. Então, isso é muito interessante porque te ajuda, de fato, a praticar não só a fala um pouco mais rápida, mas também um pouco mais devagar. Também te ajuda a praticar a tua fala, de você falar junto, fazer essa técnica do shadowing, de fazer essa narração junto com o narrador do livro dele, Principito, ou também de leitura, no caso específico do YouTube, né? Porque no Spotify você não tem essa opção. Mas no do YouTube você tem a opção da legenda, então você vai lendo exatamente o que ele tá narrando. Dei essa dica nas redes sociais do Vamos Estudar Espanhol. Não estou incentivando a pirataria, mas você consegue encontrar bem facilmente na internet a versão em espanhol e em PDF para baixar do El Principito. Inclusive foi assim que eu fiz a leitura dele Principito em espanhol. E aí se você quiser acompanhar a tua leitura do livro com a narração, fazendo essa associação, porque às vezes a gente tá lendo ali e a gente imagina que a pronúncia é de uma forma, e aí quando a gente vê o narrador nativo narrando aquele livro que a gente tá lendo, a gente percebe, epa, se fala dessa forma, se pronuncia desse modo. E aí a gente vai aprimorando e melhorando cada vez mais, não somente a nossa escuta no idioma, mas também melhorando a nossa fala hablando em espanhol.
Então eu espero muito ter ajudado vocês com essa dica especificamente do como eu faço a utilização do audiolivro para praticar não só a minha escuta, não só a leitura, mas também a minha fala em espanhol. Então se tu gostou, esqueceu, chegou comigo até o final, não esquece daquele se eu gostei. E também de comentar aqui pra mim qual é a sua técnica, de que modo você utiliza o audiolivro nos seus estudos do espanhol. Eu vou adorar saber, além de se inscrever aqui nesse canal se você for novo por aqui e ativar o sininho de notificação. Besitos e nos vemos hasta pronto. Tchau!